Bom dia. Mais uma palestra hoje para a Associação Espírita Lauro Machado e também utilizando o livro Vinha de Luz nesta lição que estaremos estudando hoje. O livro Vinha de Luz, que é psicografado por Chico Xavier, por intuição do Espírito Emmanuel. A lição de hoje, número 19, tem como tema executar bem. Nessa lição, há uma citação feita por João Batista e gravado por Lucas em seu Evangelho, no capítulo 3, versículo 13. Nesse versículo, João Batista diz assim: E ele lhes disse: Não peçais mais do que o que vos está ordenado. João Batista, um precursor de Jesus Cristo, estava nessa época fazendo suas pregações, já antevendo a vinda do Messias e dando àquele povo orientações para que se preparassem, para que se reajustassem às novas situações que viriam pela frente. Na sua pregação, chamava atenção para essa necessidade de se prepararem. E atendendo a todos que o procuravam para o batismo, orientava de acordo com a sua percepção. A multidão que o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? Ele respondia: Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma forma, da mesma maneira. Aos publicanos, aqueles que faziam as coletas de impostos, aos cobradores de impostos, aconselhava, ao chegarem para serem batizados, e lhe perguntaram: Mestre, que devemos fazer? Ele respondeu: Não peçais mais do que vos está ordenado. Porque João Batista sabia que entre eles havia os que exigiam pagamentos acima do que era devido de impostos e desviavam esses recursos para si próprios, agindo então de maneira errada. Alguns soldados que o interrogaram: E nós o que faremos? Ele lhes disse: A ninguém tratais mal. Não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo, o vosso salário. Eram orientações de aspecto moral para que, já naquela época, fossem buscando uma nova maneira de agir para com seus próximos. Vamos ao texto que a lição nos espera. A advertência de João Batista à massa inquieta é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. As realizações prematuras
ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haverem atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo, sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis, desafiando o Espírito Eterno. O programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é lei soberana. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente, ou recolher-se à proteção de terceiros, na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhes são próximos. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor a cada dia e executá-la do melhor modo. Nesta lição, Emmanuel chama atenção para que executemos bem as nossas tarefas. Fazer o certo, não apenas as que nos dão o sustento, mas também as tarefas que estão sob as nossas responsabilidades, além do âmbito profissional, aquelas que realizamos junto aos nossos familiares, nas relações com os nossos amigos e as que assumimos no nosso compromisso ao buscarmos uma nova oportunidade no mundo encarnado. E quando alerta para a ansiedade que é inimiga do trabalho frutuoso, devemos pensar que não é com mais tarefas e responsabilidades que atingiremos os melhores postos. Devemos antes estar preparados para executar com qualidade e fazer bem feito. Então, não é a quantidade, e sim a qualidade na execução dessas tarefas que nos darão melhores oportunidades. A precipitação determina desordens e recapitulações. Vejamos aqui numa lição também do livro psicografado por Chico, de Intuição do Emmanuel, que é o Fonte Viva. Lição número 62 diz assim: devagar, mas sempre. Emmanuel pede: observa o espírito e evolução que prevalece na natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça a peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes de líquidos. Veja, são passos a passos que nós vamos caminhando para um progresso, para uma evolução, para um crescimento. A própria natureza nos mostra essa condição. A atividade edificante
requer planejamento, estudo para a sua execução. Entender o porquê estamos executando, qual a finalidade no conjunto das atividades que são realizadas, seja no seu trabalho profissional, na atividade beneficente desenvolvida como voluntário em uma instituição ou mesmo dentro de casa. Notemos que a palavra do precursor não é para anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas cuidarmos com precisão na execução dos compromissos assumidos. Fazer bem feito para fazer uma vez só. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Nós recebemos tantas mensagens e remetemos e mantemos poucas em nossas lembranças para aplicação em nossas vidas. Como exemplo, os 10 mandamentos que Moisés gravou. Quantos de nós lembramos de cor essas mensagens? São apenas 10, mas muito difíceis de serem rememoradas. O resumo que Jesus fez, transformando-os em 2 principais, se fossem seguidos com muita perseverança, a humanidade estaria bem melhor. Quais são esses 2 mandamentos que Jesus nos deixou como uma síntese daqueles 10 gravados por Moisés? Vamos ver aqui. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que bela lição nós teríamos diariamente ao fazermos isso. Temos também aqui mais uma continuação desse estudo e nos remete aos deveres inalienáveis a serem cumpridos. Quais são esses deveres? Se são inalienáveis, não podemos transferir a ninguém. Nossas obrigações perante o próximo, aquele é talvez até o mais próximo de nós, que são os nossos parentes, são os nossos familiares, onde temos grandes tarefas a serem realizadas para a nossa evolução. Emmanuel ainda fala do programa individual de trabalho da alma na busca do aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, pois é a lei soberana. E melhorarmos e aprimorarmos nossas qualidades, nossas virtudes. Não é possível de uma única vez. Vamos aos poucos. O que importa é marchar sempre no caminho interior da redenção de nós mesmos. Sem esmorecimento, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante pelo menos alguns milímetros. Guardemos a lição e caminhamos para diante, com a melhoria de nós mesmos. Lembrando, não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Temos então essa maravilhosa lição para que possamos
no nosso dia a dia, nas nossas atividades permanentes junto aos nossos semelhantes, darmos prova de que estamos na busca de um caminho melhor para todos, que buscamos nos melhorar pessoalmente, que buscamos fazer com que nossos deveres sejam cumpridos de maneira correta e que não precisemos mais repeti-las em outras oportunidades, em outras encarnações. Eu agradeço a atenção de todos e desejo uma boa semana e que Deus nos ilumine a todos e que todos nós tenhamos um bom dia.